Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. A Secretaria da Mulher da Câmara ampliou suas atividades nos últimos 2 anos. Criada em 2013, a estrutura uniu a Procuradoria da Mulher e a Coordenação Geral dos Direitos da Mulher, que representa a bancada feminina. A Secretaria exerce o papel preponderante na formulação de políticas públicas, enquanto a Procuradoria da Mulher zela pelo atendimento e defesa das mulheres e pelo aumento da representação feminina na política. Nos últimos 2 anos, as deputadas conseguiram mais fôlego para coordenar e articular o debate sobre ações legislativas da bancada feminina. Uma das grandes conquistas tem sido a de agir de forma suprapartidária, com a atuação de deputadas de todas as legendas. E nesta edição do Elas Pautam, nós vamos fazer um balanço desta gestão que conseguiu aprovar quase 200 projetos nesta legislatura. As entrevistadas são a secretária da Mulher, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, e a coordenadora adjunta e futura coordenadora da bancada feminina a partir de 2023, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Bem-vindas, deputadas. Muito obrigada por atender o nosso convite para participar aqui, para a gente fazer esse balanço. E eu gostaria de começar com a senhora. Primeiro, a gente vai falar sobre o tema da mulher na política, porque tem sido um dos temas que mais a bancada tem lutado. E, inclusive, a bancada criou o Observatório Nacional da Mulher na Política, não é isso? No ano de 2021. Queria que a senhora falasse para a gente dessas ações. Nós entendemos que, além de crescermos no processo legislativo e não votarmos somente projetos de deputadas na Semana da Mulher, nós tínhamos que ter realmente uma votação permanente de projetos de interesse da bancada feminina. E é muito importante explicar isso. Está aqui a nossa secretária adjunta, a deputada Luísa Canziani, que nos ajudou muito. E essa bancada é uma bancada suprapartidária. Nós conseguimos imprimir um ritmo de votarmos de 4 a 5 ou 6 projetos por semana da bancada feminina, e aí eu faço um agradecimento muito especial ao nosso presidente Arthur Lira, que entendeu que o tema da mulher ele não pode ser um tema só de uma semana, ela é uma pauta transversal que é trabalhada o ano inteiro, e isso nós conseguimos. Sentimos a necessidade também de sairmos do processo legislativo e ampliarmos um pouco mais, e aí foi onde surgiu a ideia da criação do observatório, que hoje conseguimos aprovar também uma resolução do observatório. É o maior observatório de políticas públicas da América Latina, pelo número de entidades que participam, que é muito importante para nos dar feedback sobre as ações e as legislações que nós votamos aqui também. Criamos o pacto agora, pelas mulheres, nesses 21 dias de ativismos. Temos mais de 40 órgãos, assembleias legislativas, poderes que estão firmando conosco aqui na Câmara Federal o pacto. Então, eu acho que essa atividade tão forte da bancada legislativa, ela permitiu com que as mulheres tivessem pelo menos um ou 2 projetos de interesse dela aprovado, de autoria, que todas elas fossem relatoras também de alguma lei importante, e a gente ampliou o número de mulheres no parlamento. Nós saímos de 79 para 92 mulheres, um crescimento aí de 18%, ainda não era o que a gente gostaria, a gente queria um crescimento pelo menos aí de 30% a 50%, né, Luiz? Era a nossa meta, mas pelo menos não ficamos estagnadas, houve um crescimento de 18%. A deputada Luísa assume em janeiro, porque eu tenho que tomar posse no dia 1º, a deputada Luísa que vai fazer a sucessão aqui na Câmara, da eleição da bancada feminina, e ela sempre esteve muito presente, sempre nos ajudamos, e eu acredito que conseguimos sair desse processo com o crescimento de todas as deputadas, com o olhar da bancada sendo um olhar institucional, sofrendo ainda o que as deputadas sofrem, violência política aconteceu para todas as deputadas, independente de serem de direita ou de esquerda, a gente teve que fazer nota, registrar, representar na secretaria contra a violência política que várias deputadas sofreram. E eu faço um balanço muito positivo, que não seria possível sem o apoio de todas as deputadas que fazem parte dessa legislatura. Sim, deputada Luísa, eu queria que agora a senhora fizesse uma análise sobre esses 2 anos da
bancada feminina e também os desafios que a senhora vai ter nessa próxima legislatura. Olha, Regina, de fato, assim, foi uma legislatura que trouxe a mulher como protagonista na política, né? Quando a gente pega aqui na história, essa legislatura foi a legislatura que mais aprovou projetos relacionados às mulheres, isso é algo muito significativo, né? E muito graças também à liderança da deputada Celina, que soube conversar, articular, enfim, criar pontes e consenso com as diferentes linhas políticas e ideológicas que nós temos aqui na casa, sempre respaldada pelo nosso presidente Arthur. Então, nessa legislatura, nós percebemos as mulheres não envolvidas em temas únicos e exclusivamente relacionados à mulher, muito pelo contrário, as mulheres participando de questões relacionadas à saúde, a finanças, como presidente de comissão, com relatorias importantes, relatorias das mais importantes aqui na casa, nós tivemos o protagonismo da mulher. Né? E sem dúvida alguma, quando a gente fala das questões relacionadas à mulher, o nosso foco também é incentivar e eleger mais mulheres, na medida em que hoje ainda nós temos uma representação muito pequena diante do nosso cenário, né? Nós somos a maioria da população, do eleitorado, somos mais escolarizados do que os homens e ainda representamos um número muito pequeno de eleitas. Então, sem dúvida alguma, essa é uma missão que a Celina, que nós e que toda a nossa bancada tinha e tem, né? No sentido de fortalecer também ações legislativas que impulsionem a presença das mulheres na política, mas também atuar no sentido de criar e implementar políticas públicas, fazendo com que a nossa representação aumente. E aí, falando do desafio, o desafio é gigantesco, porque suceder a Celina é um grande desafio, né? Na medida em que, enfim, ela tem essa competência e essa força, no sentido de fazer com que as ações, elas não fiquem só em palavras, elas se reflitam no dia a dia, elas façam a diferença na vida das pessoas e das mulheres. Então, eu acredito que o desafio é muito grande. Terei ela ainda, mesmo como vice-governadora ao meu lado, para me orientar, me guiar, e toda a nossa bancada, porque a nossa bancada é unida e é imbuída no propósito de fortalecer a presença das mulheres, não só na política, mas em todos os espaços de poder, demonstrando que um país mais justo, mais inclusivo, mais igualitário, passa pelo protagonismo das mulheres na nossa sociedade. Com certeza. Deputada Celina Leão, queria que a senhora falasse também, a senhora citou a questão da violência política que as mulheres sofreram nesse último período eleitoral. Que ações que a Secretaria, a bancada feminina tomou e que realmente resultaram em reduzir essa violência política? Olha, primeiro é importante frisar que nós tivemos 84 leis sancionadas com essa produção legislativa intensa. Então, são leis como leis da própria violência política, que não existia tipificação penal, hoje existe. Ela é muito mais dura do que crime contra a honra, né? A pena de 2 anos. E realmente a gente espera que tenhamos as primeiras condenações ainda até o final do ano, no ano que vem, porque a lei acabou de ser sancionada, então é muito recente ainda. Os processos que estão em curso ainda cabem recurso, mas a gente percebe a necessidade de termos uma ampliação legislativa. Violência política, nós conseguimos aprovar que também a violência psicológica, que foi sancionada, né, 5% do Fundo Nacional de Segurança destinado às mulheres. Conseguimos também sancionar, o presidente Bolsonaro sancionou o Plano Nacional de Segurança, voltado à mulher. 1 semana dentro das escolas públicas de combate à violência às mulheres, então agora está dentro da Lei de Diretrizes Básicas. Então, assim, eu acho que é um conjunto legislativo, porque a violência política, ela não surge só na política. Ela surge dentro da sociedade, na medida que nós ainda temos um país que é machista, patrimonialista, patriarcal, onde as crianças, né, reforçam estigmas de discriminação. Então, eu acho que essas políticas que e leis que nós sancionamos aqui, nós vamos conseguir trabalhar na base. Eu acho que a legislação mais importante que nós aprovamos aqui foi essa de trabalhar 1 semana de combate à discriminação, de combate à violência contra a mulher nas escolas, porque quando o seu filho aprende, né, dentro da escola, ele é capaz, inclusive, de educar o pai, o avô, né, o tio. Isso, eu acho que o grande exemplo disso é o trânsito, né? O Brasil tinha um trânsito muito violento. O dia que entrou para dentro das escolas, as crianças hoje, se você está dirigindo, se você está fazendo alguma coisa, a criança está dentro do carro, ela te corrige. Então, eu acho que essas legislações que nós deixamos aí para as futuras gerações, elas serão importantes, né? Na medida que trabalha a prevenção, que trabalha a punição
E na campanha nós recebemos a coordenação feminina, recebeu representação de todas as áreas, de vários partidos, de vários estados, e algumas bem difíceis de ser caracterizadas. Por exemplo, mulheres que estavam em nominatas começaram a aparecer em pesquisas e foram negada a nominata para elas no momento da eleição. Esse nível de violência contra as mulheres, né? Mas eu acredito que nós conseguimos produzir uma legislação eficiente, fizemos as representações e a gente espera a punição para que isso não aconteça mais, né? Sim, deputada Luísa, e a secretaria ela apresentou 47 notas de repúdio, de apoio. Que medidas a senhora acredita que ainda serão necessárias o Congresso tomar, projetos para aprovar, para realmente coibir essa violência política? Olha, Regina, você tocou num ponto muito importante, né? Na medida em que a nossa bancada, a secretaria, enfim, as coordenações, elas estavam completamente alinhadas e antenadas com diferentes casos de violência contra a mulher que ocorriam, enfim, no nosso dia a dia. Então, na medida em que ocorria um caso e esse caso vinha a público, a secretaria e todas as deputadas já produziam as notas, já atuavam, inclusive, junto ao Poder Judiciário, junto às instituições responsáveis, para que nós pudéssemos também colocar a instituição Câmara dos Deputados e a nossa bancada à disposição para trazer resolutividade, para trazer punição, sanção. Então, esse foi um dos papéis mais importantes também desses últimos 4 anos, que a gente pretende ampliar, né, para mais casos, que a gente pretende ampliar a cobertura e está cada vez mais conectado e sintonizado com o que efetivamente está acontecendo na ponta, né, lá nas casas das famílias brasileiras, especialmente também nesse período de pandemia que nós tivemos, que as mulheres ficaram isoladas e os casos de aumento de violência contra a mulher, eles aumentaram drasticamente. Então, nós também pudemos aprovar, né, Celina, legislações importantes, especialmente relacionadas à violência contra a mulher no período da pandemia, que incluiu idosos, pessoas com deficiência, os mais vulneráveis, para que a gente pudesse, naquele momento, aquele momento de pânico em que as mulheres estavam isoladas, que não tinham, inclusive, comunicação no sentido de, no trabalho ou no ambiente da escola, poder relatar essa violência, que a gente pudesse trazer mais luz e mais proteção diante de uma legislação como essa. Sim. Foi assinado um pacto nacional, não é isso? Pelos direitos da mulher. Queria que a senhora explicasse os efeitos dessa medida, de que forma que as mulheres vão poder usufruir dessa medida. A ideia do pacto é um comprometimento de instituições, de poderes, em pontos que foram elencados no pacto. Nós falamos sobre assédio, nós falamos sobre mulheres em posição de destaque, nós falamos sobre discriminação, nós falamos sobre salários igualitários. Então, o pacto ele é muito amplo, né? E é um documento que aquela entidade, aquele poder, ele se compromete pessoalmente de assumir, né, todas aquelas bandeiras do pacto. Nós temos mais de 20 convênios já assinados, com mais 20 em análise para serem assinados. Então, assim, no mínimo até no final do ano nós já temos 40 instituições ou poderes, porque nós temos, assim, por exemplo, o Poder Executivo assinou conosco, né, a ministra Cristiane assinou, temos também assembleias legislativas estaduais que estão assinando conosco, temos universidades, então, assim, o SEBRAE que assinou conosco. Então, ele é bem amplo, mas ele nos dá a seguinte perspectiva: olha, eu não estou só legislando, eu estou chamando esse poder, chamando essa instituição e falando com ele assim, se comprometa. E ele está se comprometendo. E aí isso possibilita também, como é um convênio firmado pelo presidente Arthur, né, com a nossa também chancela da Secretaria da Mulher e com os presidentes de poderes ou de instituições, permite também que a gente faça ações coordenadas. Ações coordenadas, olha, nós temos agora poder de fazer uma ação entre a Câmara, SEBRAE, STJ. Nós temos condição de fazer agora com as Assembleias Estaduais e a Câmara Federal, porque é um instrumento, além de ser um instrumento jurídico, é um instrumento político, né, que vai dar essa possibilidade de ampliação, de reafirmação desses direitos e garantias de mulheres. Quanto aos existe também o orçamento mulher, que a bancada feminina tanto lutou.
Como é que estão as negociações para que o próximo governo também se empenhe em aplicar o Orçamento Mulher? Olha, e também esse é um ponto fundamental que você nos traz, né, Regina? Porque quando a gente fala de políticas públicas, necessariamente a gente precisa de financiamento para implementar essas políticas públicas. E quando a gente pega um orçamento da União que não tem uma destinação específica para programas relacionados à mulher, isso de fato nos traz muita preocupação. E aí a importância sempre de termos um grupo disposto a lutar, é uma luta, porque a Comissão Mista de Orçamento, a gente sabe disso, Celina, o desafio que porque todas as áreas são importantes, todas as áreas, enfim, são prioridades, mas a importância da gente fazer essa articulação, não só na Câmara, no Senado, mas também junto ao governo, para que a gente possa todos juntos elaborarmos, né, políticas públicas respaldadas em termos de financiamento. Então, esse é um dos pontos mais importantes, sem dúvida alguma, de implementação de ações relacionadas a mulheres, porque não adianta nada a gente ter uma legislação se a gente não tiver recurso para aplicação, para sanção, para punição, para políticas públicas. Então, essa é uma das ações que cada vez mais nós temos aqui o dever e a missão de fortalecer, né, de atuar nas discussões orçamentárias para que a gente possa, todo ano, ter um percentual de recursos garantidos para ações relacionadas às mulheres. Não só as mulheres, porque ações relacionadas às mulheres envolvem as famílias, envolvem todo o nosso país. É transversal, como a deputada Celina falou. É uma pauta completamente transversal, né? Então, lutar, enfim, por protagonismo das mulheres é, sem dúvida alguma, lutar pela educação, na medida em que a gente reserva vagas de creche para as nossas crianças, né? Lutar pelas mulheres é lutar por mais saúde, mais segurança, mais infraestrutura para todos. Deputada, e esse ano a bancada conseguiu colocar para o orçamento, que já está sendo analisado, algumas medidas voltadas para as mulheres? Conseguimos Pode colocar algumas. Pra gente? Nós conseguimos colocar metas, né, de programas de trabalho, né, também ligados à questão da violência e da aplicação também de um pouco de recursos na Casa da Mulher Brasileira, né? Então, assim, a gente não sabe se teremos veto nessa parte orçamentária, né? Mas nós estamos trabalhando nesse compromisso de ampliar algumas ações e de manter aquelas que já existem também. Sim. Um outro tema que eu queria abordar também é a representatividade das mulheres negras e indígenas, que aumentou pouco, sem né? dúvida, Nessa aumentou. legislatura que vai começar. Queria saber como vai ser, de que forma que a bancada feminina vai tentar garantir que realmente aumente essa representatividade, assim como luta pelas mulheres na política para aumentar esse número. Olha, nós tivemos assim eleições muito simbólicas, né, nessa última eleição, né, Celina? Porque foram eleitas indígenas, foram eleitas negras, no meu estado mesmo, que é o estado do Paraná, trans, exatamente. No estado do Paraná, nós tivemos a primeira mulher da história do estado a ser eleita. Então, a gente sente, né, alguns casos surgirem, mas ainda são casos muito isolados diante da magnitude da presença das mulheres negras, indígenas, quilombolas, enfim, LGBTQIA+, e tantas outras, né, vertentes que merecem e precisam de representação. A gente sempre diz, a mulher indígena, ela tem o domínio e sabe das angústias, das necessidades, dos desafios que é ser um indígena, uma mulher indígena. Então, quem melhor que ela para estar aqui lutando pelos direitos indígenas e pelos direitos das mulheres, falando sobre violência, né? Então, de fato, a presença dessas diferentes representações ela é fundamental. E nós pretendemos, né, Celina, acolher as mulheres eleitas, enfim, com todo o apreço, com todo o respeito, demonstrando o que já foi feito, demonstrando a importância delas estarem aqui para nos ajudar, para trazer novas vozes, para trazer novas lutas, né? E sem dúvida alguma a gente pretende, nesses próximos 4 anos, continuarmos nessa luta para movimentarmos cada vez mais a atividade legislativa e também a implementação de políticas públicas. Essa é a nossa missão. Com certeza. E até eu queria que a senhora desse também um depoimento, a senhora que foi eleita vice-governadora, já começa no próximo ano. Que experiências a senhora pode levar para essa nova fase, né, de vida? Agora eu acho que eu levo uma bagagem, né, de um processo legislativo muito intenso que eu vivi, a experiência também da construção coletiva. Eu acho que esse é o maior legado
do meu mandato, uma construção coletiva, que você não precisa de estar no mesmo partido, de participar da mesma ideologia, mas se for pelo bem da sociedade, você consegue sentar numa mesa e construir boas legislações. Eu acho que é isso que as pessoas esperam aqui do governo do Distrito Federal, que você consiga ter um governo de colisão, né, para que a saúde possa melhorar, para que as pessoas possam ter os atendimentos básicos. Mas eu acho assim, toda essa experiência, né, na parte de articulação, na parte de produção legislativa, de ampliação de direitos de mulheres, né, até porque o Distrito Federal também já é referência. Nós temos uma Secretaria da Mulher, nós temos Casa da Mulher Brasileira, nós temos delegacias especializadas, mas tudo pode melhorar, né, e a gente quer também fazer um trabalho de capacitação, empreendedorismo. Eu acho que uma das funções mais importantes que o Estado precisa é de libertar as mulheres financeiramente. Eu acho que essa é uma missão do Estado. Elas precisam de ter autonomia financeira. Quando você vê a violência, ela está ligada diretamente à dependência financeira. Muitas das mulheres suportam e convivem com a violência porque tem medo dos filhos passarem dificuldade, tem medo dela passar dificuldade. Então, a independência financeira ela é um instrumento de libertação para as mulheres, né? Então a gente quer trabalhar muito em curso de capacitação, né, de formação dessas mulheres. Ontem nós recebemos na Secretaria da Mulher um banco francês que quer financiar empresas que trabalharem com mulheres vítimas de violência. Então tem muita coisa boa que a gente quer fazer no governo do Distrito Federal. Fora que eu estou no quintal aqui do Congresso, né? Vou poder estar com essas deputadas maravilhosas aqui. A deputada Luísa é uma deputada que nos dá muito orgulho, foi a deputada mais jovem a ser eleita aqui na Câmara Federal, mas chegou aqui pronta, né? Já estava a Regina pronta e parecia que já vinha com a formação dela profissional e política, né, dentro do coração. Eu tenho certeza que essas mulheres vão fazer cada vez mais nessa bancada feminina. E uma última pergunta que eu trago para a senhora é que as procuradorias dos municípios, dos estados também foram incentivadas a serem criadas, né? De que forma que o Congresso pode levar isso além daqui, né, de Brasília, para que em todo o país possa ter realmente um incentivo à participação feminina na política? Sem dúvida, essa também é uma questão, enfim, muito importante no sentido da gente fazer com que estados e municípios, né, criem as procuradorias e possam fomentar também discussões relacionadas às mulheres. E aí esse é um papel também que nós temos no sentido de descentralizar, né, fazer com que nós tenhamos outras lideranças políticas como vereadoras, prefeitas, deputados estaduais conectadas também ao que está sendo feito aqui para que a gente possa trocar experiências e fortalecer as mulheres lá na ponta. Então, esse é um dos papéis mais importantes também que nós teremos no sentido de fazer essa descentralização de ações, né? Menos Brasília e mais municípios, porque, na verdade, a nossa representação aqui, ela é no sentido de honrar a população que vive nos municípios e, afinal, nos municípios onde tudo acontece. Então, fazer com que essas ações, elas sejam fragmentadas e através, é claro, das nossas também parceiras, vereadoras, prefeitas, agentes políticas, secretárias, né? E tem muita gente boa também nos municípios pensando ações e implementando ações relacionadas à mulher. Deputadas, muito obrigada pela participação aqui no programa, que a gente possa continuar discutindo esses temas que vão muito além só dos temas relativos às mulheres, né? Um tema de todo o país, né? Verdade, verdade. Eu que agradeço. Eu quero aproveitar também, Regina, para fazer um agradecimento muito especial às 79 mulheres que trabalharam intensamente nessa legislatura. Algumas conseguiram retornar ao Poder Legislativo, outras não, né? Mas são mulheres valorosas que acho que deixaram um legado para o Brasil, para as nossas meninas, para o nosso país. E com certeza o Brasil vai se tornar um país muito melhor para se nascer mulher. Sobre isso, exato. E agradecer o Elas Pautam também, né, Celina? A Regina, que cuida sempre conectada com as questões relacionadas à bancada. Muito, muito, muito obrigada. Dando protagonismo, eu já vim aqui diversas vezes, inclusive. A Regina conhece a capacidade, né, e a formação e o trabalho, né, dessas mulheres de protagonismo, diferentes partidos. Muito obrigada, viu, Regina? E a toda a equipe aqui também da comunicação, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por nós. Da Secretaria também. Nós é que agradecemos.
Eu conversei sobre as atividades da bancada feminina nos últimos 2 anos e os desafios para a próxima legislatura. Foi com as deputadas Celina Leão, do PP do Distrito Federal, e Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Só para lembrar, esta e outras edições do Elas Pautam você encontra no YouTube da TV Câmara ou no podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.